Glória a Deus, aplauda o Senhor mais forte. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse dia. Nós louvamos ao seu nome. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, louve, louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as mãos, comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus. Que nós possamos adorar e exaltar ao Senhor com muito louvor, com a intensidade do nosso coração, como o pastor ministrou aqui no primeiro culto da manhã, com entrega, como eu também ministrei. Às vezes nós adoramos ao Senhor com renúncias. Nós deixamos de fazer coisas que aos nossos olhos é importante e que às vezes nos agradam, para agradar ao Senhor.
para louvar ao Senhor. E às vezes o Senhor também nos manda fazer coisas, nos manda falar algo. Hoje, essa posição que eu ocupo, às vezes o Senhor me manda falar algo. E às vezes eu falo, Senhor, eu não vou falar isso não para a sua igreja. E o Senhor fala, fala. E aí a palavra vem e confirma aquilo que nós ministramos aqui, que nós já falamos aqui, que já foi liberado, que está sendo liberado para a igreja, para você, para mim. E que nós possamos entregar ao Senhor todas as coisas, porque Ele merece. Ele é digno dos nossos dias. Ele é merecedor das coisas que nós temos, porque é dele, vem dele para nós. Nada do que nós temos, nada do que nós somos é nosso, inteiramente nosso. É o Senhor quem disponibilizou a nós para o nosso usufruto, mas é para a honra dele também, é para a glória dele também. E esse louvor fala, Pai, o Senhor é digno de tudo, e nós te exaltamos. Esse louvor fala que os anciãos, eles rendem as coroas em adoração ao Senhor, porque você não se rende. Igreja de Alves Dias, se rende em adoração ao Senhor, se humilhe na presença do Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece. Pai, nós estamos na Sua presença, nós queremos colocar tudo que nós temos, tudo que nós somos diante de Ti. Nós nos rendemos, Senhor, nós nos entregamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é merecedor. Não nos deixe estar aqui desapercebidos, mas que nós possamos comer da mesa que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor venha nos saciar, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos fortalecer. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.
ouvir só a igreja? Vamos ouvir o coro de anjos cantando. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Que bonito, que bonito. Bom dia, paz seja convosco. Abençoa quem está pertinho de você aí, dá para ir um bom domingo, um bom início de semana, um bom dezembro, um Feliz Natal, vai. Eu costumo andar para frente. Bom domingo aí, tá? Deus abençoe. Ai, que culto maravilhoso, Deus abençoe. Parabéns, meninos, parabéns aí, pastora Pri, Deus abençoe. Que unção preciosa. É só o comecinho do muito que Deus tem para fazer com a minha vida e com a sua vida na manhã de hoje. Você está preparado para receber muita unção? Eu disse muita unção. Se prepara, tá? Ó, o texto que eu vou ler para você está em Tiago 1,25, que está dizendo que tudo o que você fizer, eu vou repetir, tudo o que você fizer vai ser bem sucedido. Está feliz? Deixa eu te contar, igreja, Bíblia, palavra, promessa, não é lâmpada do Aladim que você esfrega e acontece. Não, Bíblia funciona assim, semeadura e colheita. Você planta e colhe. Tudo que você planta, você vai colher. Então, para você ser bem sucedido, Tiago 1,25 está dizendo que a primeira coisa que você tem que fazer é atentar para a palavra, obedecer a palavra. Número 2, está dizendo que você tem que ser perseverante. Hoje, amanhã, semana que vem, 2026, 2036, 2056. Você tem que perseverar, entende? Então, primeiro, obediência. Segundo, perseverança. Terceiro, e não menos importante, você precisa ser praticante da palavra. Praticante, operoso, praticante. E aí, se você obedecer a palavra, se você perseverar na palavra e for praticante operoso, a Bíblia assegura que eu e você seremos o quê? Bem-aventurados em tudo o que nós realizarmos. Está me ouvindo? Então, lá no seu comércio vai ser bem realizado, lá na sua empresa, lá na universidade, lá em casa, na sua saúde emocional, no seu salário, na sua célula, no seu ministério, vai ser bem sucedido porque tem obediência, tem perseverança e tem prática da palavra. Quem entendeu diz amém? Amém. Nunca abandone esses 3 ingredientes, tá? Nunca abandona não, sempre tenha no seu coração este olhar cuidadoso para a palavra, atentar, obedecer a palavra do Senhor, perseverar nela, independente da circunstância, e a prática da palavra. O que se ouve aqui, pratica lá fora. O Senhor vai abençoar e tudo que você fizer será bem sucedido. Amém? Só anima quem está próximo de você, dizendo para ele, vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Tá bom? Bem sucedido, bem sucedido. Graças a Deus, eu recebo no meu ministério que tudo que fizermos será bem sucedido. Vamos orar, vamos consagrar nossas ofertas e os nossos dízimos. Se não for muito incômodo a você, eu peço que você se coloque de pé, por favor. Os que podem, obviamente, os que não podem, permaneçam acomodados. Põe sua mão no coração, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, encontramos no texto de Tiago 1,25, que nós vamos ser tremendamente abençoados em tudo aquilo que fizermos, mas não antes de obedecermos, não antes de perseverarmos e não antes de praticarmos Tua palavra. Que seja assim na vida deste homem e desta mulher, e que tudo aquilo que nós empreendermos no reino de Deus possa ser bem sucedido em todas as áreas. Multiplique então favor, bênção, misericórdia a todos nós. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, consagrando essas ofertas, estes dízimos, em nome de Jesus. Quem crê em milagres diz amém. Amém. Você tem liberdade de vir ao altar trazer a sua contribuição, nós vamos retornar dentro de alguns instantes.
vemos o resultado, será a maior manifestação do poder de Deus já realizado em nossa igreja. Famílias serão restauradas, viverão tempos de prosperidade e paz, muitos deixarão vícios e serão curados. Envolva-se, abra sua casa para o projeto e faça parte de se mover. Mude sua história, sua vida não será mais a mesma. 2026 nós vamos intensificar as nossas forças, todos os nossos esforços estarão intensificados para o projeto Casas de Paz. Nós temos tido aqui um retorno muito satisfatório de muitas vidas que aceitaram o Senhor Jesus, já se batizaram, são frutos da Casa de Paz. E nós vamos então empreender esforços para que aquilo que já está sendo bom seja melhor ainda. Não há nada que seja tão bom que não possa ser melhorado, tá certo? Então, se você conhece alguém que precisa fazer uma casa de paz, por favor, entre em contato conosco. Nós vamos até a secretaria, vamos pegar os dados da pessoa e vamos enviar lá os missionários da paz para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Os nossos convidados desta manhã, você que veio pela primeira vez, nós queremos dar boas-vindas a você, só precisamos enxergar você aqui na nave da igreja aqui. Cadê os nossos convidados dessa manhã que veio pela primeira vez lá no fundo lá? Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que honra tê-los aqui conosco na casa do Senhor. É a sua casa, esperamos que seja a primeira de muitas, a qual certamente o Senhor estará providenciando a nós. Ergue a sua mão mais alto que você puder, enche o peito, fala assim comigo: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, aplaude o nome dele, graças a Deus. A pastora Priscila, a bonequinha bonitinha ali da pastora Pri, está convidando as nossas crianças de 2 a 5 anos lá na sala do pastor, de 6 a 9 anos lá no hall de entrada. As nossas irmãs já estão aguardando, esperando para que elas possam ser ministradas para o culto infantil. Enquanto elas estão se dirigindo para lá, deixa eu perguntar aqui se o irmão Aldaci de Almeida está aqui. Está aqui, Aldaci? Está ali, a nossa irmã Aldaci. Pastor Cássio, por gentileza, você pode receber aqui a irmã Aldaci de Almeida? Por favor, irmã, vem cá, vem receber aqui. Pastor Cássio vai recepcionar você, hein? É a nossa mais novinha ovelha da igreja, graças a Deus. Quantos recebem a nossa irmã Aldaci aqui como membros dessa igreja? Vamos orar por ela, Senhor. É uma responsabilidade muito grande que temos nos nossos ombros de cuidar dessa ovelha preciosa. E nós, como igreja, Senhor, a recebemos no seio da igreja, que ela encontre nesta igreja um ambiente saudável, que ela possa se alimentar e que ela também possa, Senhor, aprender a fazer discípulos do Senhor Jesus com frutos abundantes e permanentes. Nós a recebemos com o coração aberto e com o coração cheio de amor. Que a bênção do Senhor seja sobre ela em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Daci, Deus abençoe. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada aqui. Estou esquecendo, sim, estou esquecendo. Essa mesa da ceia, que coisa bonita. Nossa irmã Célia, ela vai lá e faz a compra e nós vamos consagrar aqui todos esses elementos aqui. A mesa está muito bonita, não está? E a gente parabeniza ela e eu quero que você, tudo isso aqui é fruto de oferta, tá, irmão? Então os nossos irmãos são abençoados e eu queria que você então estendesse as suas mãos e nós vamos consagrar como sendo o utensílio santo da casa do Senhor. Meu Deus, muito obrigado, que o Senhor prospere cada vez mais a mão daqueles, Senhor, que estiveram ofertando, abençoando, que seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus, todos esses enfeites, tudo isso para a honra e para a glória do Senhor, nós consagramos como utensílio santo da tua casa, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Muito bom, graças a Deus, nós vamos pregar uma boa palavra. Posso seguir daqui sem interrupções? Posso seguir? Tranquilo? Sim, ao final, tá? Ao final. Hoje é o dia da família, né? A pastora Kátia está dizendo aqui, nós vamos orar pelos familiares, né? É amanhã? Tá bom, mas hoje é o dia que nós vamos orar pela família. Então, no final do culto, antes de nós darmos a bênção apostólica, nós vamos unir os nossos familiares. Então, se o marido está sentado aqui, a esposa lá na última cadeira, é bom que você sente juntinho com seu filho, tá bom? É bom que você já se organize aí. No final do culto, nós vamos reunir a nossa família. É algo precioso que Deus nos deu, a nossa família. Quem tem coração para agradecer pela família?
Nós vamos ler um texto sagrado no primeiro livro dos Reis, Antigo Testamento, no capítulo 19, nos versos de 5 a 8. Se não for muito incômodo a você se colocar de pé, eu vou agradecer. Nós vamos ler o texto sagrado, vamos orar e aí você se acomoda até o término da nossa reunião. Diz o texto de primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nos versos de 5 a 8. O homem de Deus, Elias, deitou-se e dormiu debaixo de uma árvore chamada Zimbro. Eis que o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta, Elias, levanta e come. E Elias olhou ao lado e viu junto à cabeceira ingredientes. Que ingredientes são esses? Um pão cozido sob pedras em brasas e uma botija de água. Ele se alimentou daquela comida, daquele cardápio divino, bebeu, mas, curiosamente, ele tornou a dormir. No verso 7, o anjo apareceu pela segunda vez, tocou o profeta Elias e disse: levanta, Elias, come, porque o caminho que você terá que seguir, ele é sobremodo longo. Então Elias percebeu o que estava acontecendo, levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, o monte Horebe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de trazer uma palavra direcionada diretamente do teu coração ao coração da igreja. De igual forma, as nossas irmãs ministrando às nossas crianças, abençoe elas, para que o propósito para o qual essa palavra foi enviada, ele cumpra o seu propósito. Eu então me escondo atrás da tua palavra, convém que o Senhor cresça e eu diminua. Eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Tome o seu lugar, por favor. Nós vamos falar sobre o tema pão, brasas e água. Um cardápio divino. Eu e você iremos comer hoje um cardápio preparado pelos anjos. Pão, brasas e água. Um cardápio que vem diretamente dos céus. O texto que nós lemos é um texto histórico do Antigo Testamento, que nós vamos fazer correlação com o Novo Testamento, porque hoje é o dia da ceia do Senhor. Mas o profeta Elias, sem dúvida nenhuma, ele foi um homem grandemente usado por Deus. E o texto de 1 Reis, capítulo 19, ele é, na verdade, o desfecho de um duelo épico acontecido no capítulo 18. No capítulo 18, nós vamos perceber que houve um duelo entre o homem de Deus e os profetas de Baal e os profetas de Azera. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, nos versos de 19, foi proposto um duelo espiritual. Que duelo foi esse? Esse aqui, capítulo 18, no verso 19. Ajunte a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo Azera, que comem na mesa de Jezabel. 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal, totalizando 850 homens incrédulos, dados à idolatria, começaram então a invocar ao deus Baal e ao deus Azera, e a proposta foi a seguinte: aquele a quem nós clamarmos e ele responder por fogo, este será o Deus de Israel. E nós vemos no verso 24 do capítulo 18,
Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o que será Deus. Todos então disseram: é uma boa proposta. Então, naquele duelo épico, a gente vê os profetas de Baal, a gente vê os profetas de Azera clamando intensamente, sem resposta. E se nós analisarmos o verso de 29, passava-se já do meio-dia. Profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, mas curiosamente não houve voz, nem resposta, muito menos atenção alguma do deus Baal e do deus Azera. Então, o homem de Deus entra no circuito e começa a clamar a presença do Senhor. E diz o verso de número 38, que quando Elias começa a clamar o Deus eterno, diz a Bíblia no verso 38 que caiu fogo dos céus. Quando a igreja clama, você não percebe com os seus olhos carnais, mas com os olhos espirituais, fogo do céu está caindo sobre esta igreja no dia de hoje. Quando a igreja clama, o Senhor responde. Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água e os que estavam no rego. E vendo o povo que caiu de rosto em terra, foram logo dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E isso me faz lembrar quando eu era garoto, que nós cantávamos um cântico assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor. Glória a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso deu um problema, amigo. Isso gerou uma confusão tão grande, que diz que no capítulo 19, no verso de 2, a esposa do rei Acabe, muito conhecida como Jezabel, no capítulo 19, no verso 2, ela ficou possuída de um espírito maligno. E diz o verso 2 que Jezabel mandou um mensageiro ao profeta Elias, dizendo: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, até estas horas, eu não fizer com você, profeta, e eu não fizer na tua vida como você fez com cada um dos meus profetas. Em outras palavras, eu vou matar você, eu vou perseguir você, não vou dormir enquanto não destruir você. E a Bíblia diz que, no verso 3, que o homem de Deus, cansado, extenuado, entristecido e deprimido, desgastado e temendo pela sua vida, a Bíblia diz no verso 3, que temendo Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida da própria morte, ele se chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Pastor, não entendo como é que um homem ora, cai fogo do céu, e no dia seguinte ele está deprimido. Deixa eu te contar. Nós já estamos no mês de número 12. Até o mês de número 11, nós colocamos o potenciômetro no 10. E não cansamos, e quando chega no mês de número 12, o corpo da gente grita. O corpo da gente grita: desliga, descansa um pouco, você não está aguentando. Eu levantei às 3 da madrugada para orar, com uma dor intensa na perna direita,
Sabe assim, quem já teve cãibra na perna? Já teve cãibra? Mas sabe, não é a cãibra exatamente, é quando ela aparece. Quando ela aparece, vai, ai, vai dar cãibra, ai, mas não deu ainda, mas aquela dor, aquela pontada assim, sabe o que eu estou falando? Ela fica ali, te incomodando, te dando pontada, ela está ali, ó. E às 3 da manhã, pastor Cássio falou, sai daqui, miserável, eu vou pregar amanhã, não posso estar assim não, sai daqui. Irmão, e ela está aqui me apontando, a pastora pregando ali, e eu ali extenuando assim, ai. O corpo da gente grita, descansa pelo amor de Deus, desliga um pouquinho, hein? O corpo da gente às vezes não aguenta o pique que a gente empreende para fazer a obra de Deus. De maneira que a gente prega às vezes com dor, a gente prega aqui com a cabeça explodindo de dor. Pastor, mas como é que Jesus não cura? Cura! Mas você precisa entender que dor no nosso corpo não vai impedir a gente fazer a obra. O que eu digo para o meu corpo? Segura mais um pouquinho, daqui a pouco eu deito, durmo, passo um gelauzinho, está tudo certo, vamos embora, vamos trabalhar, vamos descansar. Está tudo certo. O homem de Deus, então, a Bíblia diz que no verso 3, temendo pela própria vida, ele fugiu. E nós precisamos descansar um pouco. Ele se refugiou no deserto. No trajeto, diz o verso 4, que ele mesmo fugiu, não foi para o shopping center, fugiu para o deserto, a caminho de um dia, e ele se assentou embaixo de uma árvore chamada zimbro, e ele pediu, diz o verso 4, eu não sei se na sua Bíblia você está lendo certo, mas o homem de Deus fez uma oração, eu não aguento mais viver. Eu não quero mais viver. Chega. Ele pediu a Deus o quê? A morte. As circunstâncias que se apresentam na vida da gente, elas são implacáveis. Ela não respeita você de cabelo branco, ela não respeita você grávida de 9 meses, ela não respeita o bebezinho de colo, ela não respeita o senhor e a senhora de cabelos brancos. A circunstância é implacável, e quando ela vem, você diz assim, o que eu estou vendo, eu não dou conta de avançar. Senhor, eu quero a minha própria, não quero mais viver, desisto. Para mim deu, chega. Você entrou aqui desse jeito hoje, filho? Você entrou aqui hoje desse jeito? Pastor, já faz 6 meses que eu estou desse jeito, eu não aguento mais, eu quero a própria morte. Jesus tem uma resposta para você. Ele tem um remédio. E o remédio, a Bíblia diz que ele pediu a própria morte e diz, para mim basta, para mim deu. Me toma agora, Senhor, toma a minha alma, eu não sou melhor do que os meus pais, chega, para mim deu, não quero mais. E Jesus então tem uma resposta para mim e para você no verso de número 5. Nada de morte. Ponta esquerda, nada de morte. Ponta direita, nada de morte. Depressão, nada de depressão. Tristeza, esse não é um ambiente de tristeza. Então, lá no verso 5, ele diz, tocou o homem de Deus estava dormindo, e ele foi tocado pelo homem de Deus. Quantos querem ser tocados hoje pelo poder de Deus hoje aqui? E quando ele tocar você, ele vai te dar uma mensagem. Continua aí tentando na morte, continua aí tentando a depressão. O que você tem que fazer? Levanta e come. Está querendo desistir, né, amigão? Hoje o anjo de Deus entrou aqui dizendo o seguinte, vamos embora, levanta agora. Vamos embora, levanta. E o texto que eu li para você é que ele olhou para o lado e ele viu um cardápio espiritual, um cardápio divino. No verso 6, diz que ele olhou e viu na cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. A Bíblia diz no verso 6 que ele comeu, ele bebeu, só que sabe o que aconteceu? Ele voltou. Acontece assim com a gente vê fogo do céu cair, a gente vê milagre acontecer, a gente vem, come do pão divino, a gente come da mesa do Senhor, a gente participa dos milagres do Senhor,
Só que no outro dia, sabe o que acontece? Voltamos a dormir. Voltamos a descansar. Aí você chega em dezembro e fala assim, não, chega, eu não quero mais, quero desistir da família, eu quero desistir da minha saúde, eu quero desistir de tudo, para mim chega. Eu até comi de uma palavra, me animei, mas quando eu voltei para casa, voltei a dormir. Aí o verso 7, Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim. E diz no verso de número 7 que o anjo foi fazer uma visita para o homem de Deus mais uma vez. Diga comigo, mais uma vez. Hoje, talvez você tenha entrado aqui desanimado, deprimido, triste, cabisbaixo, com o olho vermelho de tanto chorar, mas pela segunda vez, o anjo de Deus entra neste ambiente e ele toca em mim, toca em você pela segunda vez. Pastor, eu fui tocado pelo Espírito Santo há muitos anos atrás, mas agora eu estou dormente, mas agora ele não fala mais comigo. Hoje, pela segunda vez, o Senhor vai tocar a minha vida e vai tocar a sua vida. Pela segunda vez, o Espírito de Deus vai tocar você. E sabe qual é a mensagem que ele vai dar para você? Levanta e come, porque você não vai finalizar os teus dias aqui. O teu caminho é sobremodo longo. Tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho para fazer, senhoras e senhores. Está cansado, pastor Ivaldo? Eu estou. Mas a minha canseira, ela cura rapidinho, irmão. Cura rapidinho. Eu vou ali, amanhã eu acordo às 7, que eu estou acostumado a acordar às 6, e eu não vou mais do que às 7, irmão. Não consigo, o corpo levanta, aí é 7 horas. Querido, deita mais um pouquinho. Não. Eu já ligo com o rolo compressor ligado, irmão. 7 horas da manhã eu já estou ligado, já estou pilhado, sai da minha frente que... é assim. Então... estou cansado? Estou sim, eu sei que você está cansado também. Nós vamos descansar por 2 semanas, 15 dias de descanso. Vai, tira umas férias, paga uma garapa de cana aí para a tua querida aí, paga um pastelzinho de queijo aí para o teu amado aí, hein? Descansa, porque 2026 já está chegando, e quando ele chegar, nós vamos ganhar muita alma para o Senhor Jesus em 2026. Levanta e come, porque o caminho é sobremodo longo. Tá bom, então bora comer. E aí nós vamos olhar o cardápio espiritual, cardápio divino. Quem já foi em restaurante aqui, deixa eu ver, foi? Você senta lá na cadeirinha, aí vem lá o atendente, ele traz assim, um livrinho para você. Esse livrinho chama-se cardápio. Aí você fica lá olhando, eu nem olho aquilo, irmão, eu já sei o que eu quero comer, eu não sou de ficar mudando muito não. Já sabe o que você quer comer? O que você quer comer? Eu quero um bauru e um cafezinho com leite. Me dá um bauru, um cafezinho com leite aí. Irmão, eu não quero guerra com ninguém. Eu acho que quando eu morrer, pastora Rita, quando eu chegar no céu, Jesus vai estar com um bauruzinho me esperando lá no céu. É claro que é brincadeira, né? Mas olha, quero falar agora com você do cardápio divino. Não é cardápio carnal, é cardápio divino. Eu vou comer dessa comida e você vai comer dessa comida, e nós vamos sair daqui melhor do que entramos. Quantos dizem amém? Disse que ele olhou para o lado e ele encontrou pão. E o pão, o que é o pão? É o pão que a gente come na padaria? João capítulo 6, no verso 51. Quem é o pão da igreja? Quem é o pão que alimenta o crente? Quem é o pão que alimenta o pastor? Quem é o pão que alimenta o servo de Deus? É o próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e se alguns dos senhores comer deste pão, vocês viverão eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. É o pão que nós comemos, é o pão espiritual, que nós temos este alimento à nossa disposição. Então, quando eu estou cansado e quando você está extenuado, quando o seu corpo está gritando, ei, qual é a saída da igreja? É voltarmos para a mesa do Senhor e nós vamos comer do seu corpo, porque este pão é o nosso sustento. Você sabe quantos anos o povo de Deus peregrinou no deserto? Quantos anos? 40 anos. E durante 40 anos faltou alimento para o povo? Caía pão do céu durante 40 dias. O meu sustento e o teu sustento vem do Senhor. Não faltou alimento para o povo no deserto, não vai faltar alimento para você também.
Durante os dias da tua vida, o pão da vida é o meu sustento diário. É o meu sustento diário. Além do sustento, ele é prazeroso. Eu não gosto de pão craquelento, aquele pão torradinho, queimadinho. Não, eu gosto do pão mochiba. Sabe o pão mochiba? Aquele que você amassa ele assim e fica bem molengão assim. E eu dou volta na cidade para encontrar a padaria de pão mochiba, irmão. Se você encontrar pastor, ali tem um pão mochiba, eu vou lá comprar, irmão. E eu digo assim, me dá os mais clarinhos. Aí, irmão, quando você passa assim a faca, assim, que você passa a margarina, que a margarina vem derretendo no pãozinho, aí você come aquilo chorando ou dando glória a Deus? É prazeroso, comer pão é prazeroso, é uma delícia. Irmão, um dia eu vou convidar você para comer um pãozinho mochiba lá em casa com um cafezinho que a pastora Kátia faz. Você vai dar tanta glória a Deus. Comer de Jesus é prazer. O pão divino, o pão de Jesus é prazeroso, não é pesado para mim. Vamos para a célula, vamos para a célula de novo. Eu não aguento mais ir para a célula. Você está com um problema. Ei, vamos embora para a igreja. Igreja, meu Deus do céu. Aqueles pastores falam muito, e blá, 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 blá. Rapaz, presença de Jesus, comer do pão Jesus, não é tragédia, não é peso, muito pelo contrário, é prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor, vamos na presença do Senhor. É alegria para mim, é prazer, é prazeroso. Me faz bem. O pão da vida é alimento para a igreja. É pão que é sustento, é pão que é prazer e é pão diário. É pão diário. Hoje você come pão, beleza, você acordou, foi lá, passou lá o negocinho no pão, comeu, que delícia. Só que amanhã, na segunda-feira, você vai acordar com vontade de comer o que mesmo? Aí você entra na terça-feira, você fala, poxa, mas você já comeu no domingo, cara? Você já comeu na segunda, e na terça-feira, adivinha, você está com vontade de comer o que mais? E assim vai, durante 50 anos, durante 60 anos, a gente não enjoa de comer pão. Assim é Jesus. Eu estou com sede de comer o pão, Senhor Jesus, hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Eu tenho sede, eu tenho fome do Senhor Jesus em toda a circunstância, mesmo quando a circunstância é adversa. Eu tenho fome do Senhor, de comer da presença dEle. E talvez você tenha entrado aqui hoje assim, meio cabisbaixo, meio entristecido, meio até desesperado, porque a circunstância não muda, hein? A circunstância já está, você está batendo nela aí já faz uns 6 meses, que ela não muda, e isso entristece você. Isso faz você sentar na beira do zimbro, sentar ali e dizer o seguinte, então, qual é a sua oração? Cara, eu não quero mais viver não, eu não quero mais viver essa vida não, eu não aguento mais isso aqui não. Como assim? Como assim? Hoje o anjo de Deus entra aqui não é pela primeira vez, ela pela segunda vez, toca em você e está dizendo, vamos embora, vai, levanta, come, porque o caminho é longo, eu dou sustento, eu dou prazer, e todos os dias eu vou visitar você, está me ouvindo? Isso é o pão da vida. Quem entende a mensagem que eu estou pregando? Isso é o cardápio divino. Depois diz que o homem de Deus, ele não encontrou só pão, ele encontrou também brasas, pedras em brasas, e ele encontrou também água. As brasas e a água apontam para o poder do Espírito Santo em nós. Nós não podemos fazer igreja sem o poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer célula sem o poder do Espírito Santo. Nós não podemos pregar uma palavra dessa sem o poder do Espírito Santo. Portanto, as brasas, o fogo, fala da intensidade. Fala da intensidade. Então, o quão intenso você é o quanto você está cheio do Espírito Santo. Eu não sou intenso, 0 Espírito Santo. Eu sou muito intenso, 10 de Espírito Santo. Percebe? Não é curioso? Faça esse teste você mesmo. Você está aí servindo Jesus, aí nós estamos aqui louvando, a pessoa olha para o lado assim, o cara está em intensidade 0, a igreja toda está glorificando, a igreja toda está louvando a Deus, e o camarada do lado ali, intensidade 0. Ele está assim,
calado, boca fechada. A igreja glorificando, cantando, e ele de boca fechada. Onde será que ele pensa que ele está? Porque ele não interage. Ele é como água e óleo, não mistura. Ele está aqui, mas não está ao mesmo tempo. Ele está aqui, mas está pensando, será que eu deixei a botija de gás ligada? Hein? Oh meu Deus, será que o Elvis Presley vai comer? O Elvis Presley é o nome do cachorro. Será que eu deixei comida para o Elvis Presley, meu Deus do céu? Na minha época, o nome de cachorro era Peri, Totó, Rex. Hoje em dia é Tom Cruise. Hein? E assim vai. Então você está aqui e não está ao mesmo tempo. Intensidade zero. No mesmo ambiente, você olha para o outro lado. O camarada está intenso, intensidade 10. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele levanta a mão, ele pula, ele deita, ele sobe na cadeira, ele abraça o outro está quietinho, ele vai lá e ora pelo outro. E você fala, o que é aquilo? No mesmo ambiente, você vê um intensidade zero e o outro intensidade no mesmo ambiente. Talvez o intensidade zero, ele está muito triste, desanimado, mas hoje o Senhor toca você e está dizendo, vamos embora comer desse pão, vamos embora comer o pão, vamos embora comer desse alimento, eu quero intensidade, aqui tem brasas, brasas vivas do altar, é um ambiente de fé, não é um ambiente fúnebre, é um coração vibrante, é um coração apaixonado pelas coisas de Deus, percebe? Então, a brasa aponta para a intensidade, a água aponta para o fluir do Espírito Santo. Porque a água, ela não encontra barreiras, você já percebeu isso? Hein? A água vem descendo a ladeira, aí você fala assim, lá vem a água, vou botar uma pedra para conter a água. Quando a água encontra a pedra, o que a água faz? Ou passa por cima, ou faz o quê? Desvia. A pedra é muito grande, ela só passando e continua. É o fluir do Espírito Santo. Hein? Tem célula que não tem o fluir do Espírito Santo, tem igreja que não tem o fluir do Espírito Santo, mas aqui, senhoras e senhores, eu quero dizer a vocês que mesmo cansados, que mesmo extenuados, que mesmo com problemas, que mesmo com circunstâncias adversas, eu quero dizer que quando o Espírito Santo se manifesta, ele não olha para a circunstância, ele não olha para a pedra, ele não olha para problema, ele não olha para diagnóstico do médico, ele não olha para circunstâncias adversas, o Espírito Santo simplesmente flui, e quando ele flui, a igreja compreende, começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor, e o ambiente começa a mudar, o ambiente, ele torna de um ambiente de incredulidade para um ambiente de fé, e aí o Senhor começa a operar milagres, um é curado, o outro é batizado no Espírito Santo, o outro é restituído na família, e assim os milagres do Senhor vão acontecendo, é o fluir do Espírito Santo. A água é muito importante. O salmista, no Salmo de número 42, ele faz um comparativo interessante. No Salmo 42, nos versos de 1, o salmista diz assim, do mesmo jeito que o animal corça, ele suspira pela corrente das águas, assim é a minha vida, Senhor. Eu também suspiro pelas correntes das águas do Espírito Santo sobre a minha vida. E aí, ele diz no verso de número 2, a minha alma tem sede. Sede é questão de sobrevivência. Quantos dias você fica sem tomar água? Quantos dias o seu corpo, ele consegue suportar sem água? 3 dias. A partir daí você desidrata aí, cidade do pé junto. Não tem jeito. Então chega uma hora em que o seu corpo ele começa a ansiar por água, porque é uma questão de sobrevivência. A minha alma tem sede de Deus, mas não é só porque eu gosto de vir na igreja, é porque tem a ver com a minha sobrevivência. Tem a ver com a minha existência, é por isso que eu busco a presença do Senhor.
Quando é que eu me irei e me verei perante a face de Deus? Em outras palavras, está dizendo, está demorando muito eu encontrar com o Senhor. Eu não dou conta mais de ficar longe, não. Vamos, abrevie esse negócio, eu quero mesmo estar com o Senhor. Por quê? Porque estar com a presença do Senhor é o meu objetivo de vida. E aí, deixa eu te falar, a água, ela sacia e mata a nossa sede, porque é uma questão de sobrevivência. Pastor, por que você tem relação com o Espírito Santo? Porque é questão de sobrevivência. Porque eu preciso viver espiritualmente, eu preciso viver a vida da igreja, e sem o contato com Ele eu não consigo, não dou conta, não tem jeito. Eu me sinto um peixe fora d'água quando eu não me comunico com Ele com frequência diária. Você precisa ter esse comportamento. Já falamos do pão, já falamos da brasa, e agora estamos falando da água do Espírito Santo. É o relacionamento que você tem que ter com o Espírito Santo. A água, ela é muito importante, porque ela mantém o nosso corpo desidratado ou hidratado. Quando o nosso corpo está hidratado, as feridas, elas não proliferam. Então, a corça, o animal corça, quando ela está andando lá pelos locais rochosos, ela encosta numa rocha e faz uma ferida, e ela, para que aquela ferida não aumente, ela precisa de água, ela precisa hidratar o corpo para que haja uma restauração das células e ela possa então agora ser curada das suas enfermidades. Sabe, nós temos enfermidades não só no nosso corpo, nós temos enfermidades aqui também, na nossa mente. E nós precisamos ser curados de traumas da infância. Pastor, mas hoje eu já tenho 60 anos, mas eu ainda sinto os traumas da minha infância. Pois é, que tal se você mergulhar hoje nas águas do Espírito e essa água vai retornar para dentro do seu corpo, vai hidratar o seu corpo e vai curar você. Você vai sair daqui hoje liberto, restituído, curado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mergulhe nas águas do Espírito. Outra coisa importante, quando a corça ela se ausenta da água, o odor fica muito intenso. Eu duvido que vocês consigam ficar do meu lado depois de 3 dias sem eu tomar banho. Eu duvido que tenha alguém aqui que fique. Se eu ficar 3 dias sem tomar banho, eu duvido. Olha, você vai chegar aqui e você vai falar assim, nem pastor Catinguento. Porque o odor vai exalar, vai ou não vai? Você sabe que espiritualmente Satanás também sente o cheiro do odor do pecado? Você está exalando o odor do pecado. Faz tempo que você não toma banho nas águas do Espírito. E porque você está ausente das águas do Espírito, sabe o que vem à tona? O cheiro do pecado. E quando o cheiro do pecado exala, o predador levanta as orelhas, aumenta as pupilas, e ele fica pronto para abater a sua presa. Portanto, a corça, você sabia que as águas não ficam lá nas montanhas, as águas, elas descem, e o local de beber água é onde? Na montanha ou no vale? No vale. Só que a corça faz uma conta. Ela diz o seguinte, aqui na montanha não tem água, eu estou morrendo de sede, se eu não descer a montanha, se eu não for para o vale, eu não vou poder hidratar meu corpo, eu vou morrer. Então, por questão de sobrevivência, ela desce a ladeira. Quando ela desce a ladeira, e ela está lá no vale, quem é que está esperando ela no vale? Jezabel. Esperando o homem de Deus voltar para matar, para destruir. Satanás veio roubar, matar e destruir. Não, pastor, mas eu vou descer no vale e se o inimigo me pegar? Não, ele não vai pegar. Sabe por que ele não vai pegar? Porque a corça, ela tem um procedimento. E o procedimento é esse aqui. Ela tem um forte odor e quando ela desce ao vale,
ela se agacha para tomar água, e quando ela vê o predador, sabe o que ela faz? Ela mergulha nas águas. E o predador agora já não tem mais o odor dela. Por quê? Perdeu o odor, está debaixo da água, perdeu o odor. E ela está lá, nadando debaixo da água, ela vai sair lá do outro lado. Tum! Quando saiu lá do outro lado, o inimigo falou: ué, parecia que ela estava aqui, mas ela está lá do outro lado. O inimigo vai ser confundido. Quando você tiver disposição de mergulhar nas águas do Espírito, ele vai tentar destruir sua família, ele vai tentar destruir sua casa, ele vai tentar contra a sua vida, mas não vai conseguir, porque você vai estar mergulhado nas águas do Espírito, e debaixo dessas águas eu estou seguro, porque eu já não tenho mais o odor. Nós vamos confundir o nosso inimigo, nós vamos confundir o inimigo, quando nós então mergulhamos nas águas do Espírito de Deus. Nós então passamos a ter agora um outro odor. Agora o nosso corpo está hidratado. Agora nós voltamos a cheirar bem. Nós voltamos a ter a doce fragrância do Espírito Santo sobre a nossa vida. De maneira que o inimigo é completamente confundido quando nós temos aquela disposição de estarmos na presença do Senhor. Portanto, a água, além de saciar a nossa sede, ela também sara as nossas feridas e, além disso, nos protege do inimigo. Portanto, meninos do louvor à frente, nós já vamos caminhar para o final. O diabo, ele foge de homens molhados com o Espírito Santo. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? O inferno teme homens e mulheres que estão mergulhados e submersos no poder do Espírito Santo de Deus. Mas me diz uma coisa: o predador, ele vai tentar destruir a presa mais forte ou a presa mais fraca? Mais fraca. O fraco não tem vez. Você não tem intimidade com o Espírito Santo? Não, senhor. Você não está acostumado a mergulhar nas águas do Espírito? Não, senhor, nem sei o que é isso. Você anda exalando forte o cheiro do pecado? É, ando. Você é uma presa fácil. Aí, pastor, então não tem jeito? Não, tem jeito. O anjo de Deus entra no ambiente e toca em você pela primeira vez, dizendo: levanta e come. Come da comida, bebe dessa água, porque o trajeto é longo. Aí você até come, volta a dormir, mas pela segunda vez ele entra no auditório e ele vai fazer grande obra de milagre na sua casa e na sua família. Não se importe com o tempo que isso demorar, não se importe. O seu tempo não é o tempo de Deus, compreende o que eu prego? De maneira que, se você estiver devidamente alimentado com o pão chamado Senhor Jesus, se você estiver devidamente aquecido com as brasas do Espírito que te dá autoridade para lutar contra o inimigo, essa autoridade não te faz temer descer do monte até o vale. Nós conhecemos um Deus que ele atua tanto no monte, quanto ele atua também no vale. Não é um cântico que a gente canta assim: Deus dos montes, Deus dos vales, Lá maior. Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe, Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas seus olhos podem ver o meu coração. Por isso e te adoro por tudo que
pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és e não há Deus além de ti. Mas o teu olhar está sobre mim. Lá menor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Vai, Jean, chega junto. Eu navegarei no oceano e ali eu adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Enche o peito o mais forte que você conseguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe seu próprio juízo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos aqueles que já morreram. Nós vamos consagrar o cardápio divino, o cardápio espiritual da igreja, o pão que sacia a minha sede, o pão que mata a minha fome, a água que sacia a minha sede. O nome dele é o Senhor Jesus. Quantos têm fome de Jesus? Quantos têm sede de Jesus? Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estão os elementos que representam o cardápio divino, o pão que é alimento, o pão que é sustento, o pão que é proteção, o pão que dá vigor, o pão que faz com que a igreja esteja sempre alimentada e vigorosa, a água que representa o sangue de Jesus, que traz para nós também de igual forma alívio e cura para as nossas feridas emocionais, para as nossas enfermidades do nosso corpo, a água que nos protege do inimigo, a água que nos mantém limpos, adornados, perfumados, uma igreja limpa,
uma igreja perfumada, uma igreja preparada para o noivo, uma igreja cheia de poder, uma igreja intensa, cheia de brasas do Espírito, intensa na tua presença. Isso é o que mantém a igreja de pé, isso é o que mantém a igreja viva. Nós vamos tomar do teu corpo e vamos beber do teu sangue. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor pode agir neste auditório como o Senhor bem quer. Alimenta a igreja para um período longo que iremos percorrer, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Levanta e come, porque o caminho é sobremodo longo. Se estamos cansados, Ele nos restitui, Ele nos restaura. Estamos prontos para a próxima. Permita que o Espírito Santo flua neste auditório através da sua vida, em nome de Jesus, amém. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. O seu poder abala as trevas, poderoso.
recebemos adoração neste lugar. O Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de ações de graças. E nós estamos aqui, Senhor, os teus filhos amados, com o nosso coração agradecido, Senhor, porque hoje é o mês de número 12 em que nós participamos da tua mesa. Este pão, Senhor, nos fez caminhar por um ano na tua presença, mesmo diante das lutas, mesmo quando nós tenhamos que correr até o vale para encontrar, Senhor, contigo e ser inundado pelas tuas águas. O Senhor nos fortificou, nos fortaleceu. Pai, então em teu nome nós queremos agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós. Pai, que este pão que vamos nos alimentar nesse instante, este cálice, nos mantenha firmes na tua presença, nos mantenha, Senhor, firmados em ti, nos mantenha, Senhor, bem junto a este ribeiro de águas, que nós possamos dar frutos, que nós possamos, Senhor, que a nossa folhagem não caia, que tudo aquilo que nós fizemos, que as nossas mãos estabelecerem, o Senhor nos prospere em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Jesus, e a tua igreja. Fortaleça os Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por este momento especial e único, Senhor, diante da tua mesa. Amém, amém. Tomai todos e comei em nome de Jesus. Se o seu familiar estiver pertinho de você, pastor, ele não está pertinho não. E isso me deixa triste, porque eu não estou com um familiar meu. O anjo do Senhor entra aqui dizendo o seguinte: levanta, come, anima-te, porque o caminho é longo. E quer saber? Elias andou pelo deserto inutilmente. Quando ele chegou lá, comeu a comida espiritual, e o anjo mandou ele seguir em frente ou mandou ele voltar? O que o anjo mandou ele fazer? Volta. Ele voltou quantos dias? 40 dias. E quando ele voltou dos 40 dias, quem é que estava esperando ele para matar? Jezabel. Aí você vai perguntar: e aí, pastor, como é que foi o final? O homem de Deus morreu? Não. O inimigo não tem poder de tirar a sua vida e nem a minha vida, porque nós estamos debaixo da sombra do Deus onipotente. E eu quero colocar agora a sua família debaixo da sombra do Deus onipotente. Eu vou ler o Salmo 128, o Salmo da família. O Salmo da família, deixa eu ir lá ficar pertinho. O Salmo da família diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Vou repetir: tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, a paz sobre Israel. Pastor, mas eu vou ficar sozinho? Não. Cola alguém. Tem alguém sozinho aí? Se tiver alguém sozinho, cola com alguém. Cola nele aí.
ninguém vai ficar sozinho. A igreja é uma grande família. Ó, Ivan, estou vendo sozinho aqui. Isso, está com a cafeinha, beleza. Tá bom. Todo mundo aí amparado? Todos amparados? Vamos clamar a Deus, o Deus da família. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste pedaço de chão em que vivemos, nós passamos por tantas dificuldades, mas quando voltamos para nossa casa, é uma paz tão gostosa, é um alento tão precioso. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha casa, pelos meus, desde os mais próximos aos mais distantes. Senhor, abraça este homem e esta mulher, que talvez neste momento está com o coração dolorido porque não tem o seu ente querido junto a ele, mas eu te peço que o Senhor o abrace com as consolações do Espírito Santo, nos despedindo para uma semana de bênção, de vitória, e com a força dessa comida, nós iremos caminhar por longos dias, até que o Senhor possa nos apresentar mais uma vez a oportunidade de comermos deste maná divino e diário. Que o Senhor abençoe os meus amados para uma semana de vitória e de bênção, em nome do Senhor Jesus. Abençoe as famílias. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Teu Espírito Santo possa repousar em cada precioso coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Todos digam amém, aplaudindo o Senhor Jesus. Deus abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de bênção e de paz, em nome de Jesus, amém.